nos agraciar, como tem feito, com a sua bondade, com a sua misericórdia e com a sua graça, através dos cânticos, como aqui tem sido realizado, mas também através da Escritura lida e explicada. E para isso eu quero convidar você a ler comigo essa porção da Escritura que pela manhã, como nós recebemos, e eu brinquei com os irmãos que aqui estavam, que durante o sermão no culto, nós fomos agraciados com a benzentacil na alma. E logo após, continuamos meditando, não na primeira viagem missionária, que tinha o encabeçamento do apóstolo Paulo, mas a segunda viagem, do qual eu gostaria de me ater um pouquinho mais nessa noite de Santa Ceia. E para isso eu convido você então a observar o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso de número 25. A Sagrada Escritura diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais prisioneiros escutavam, diz o texto. E de repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces, os fundamentos da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo, em alta voz, bradou: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, ele pediu uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se, ajoelhou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família, tu e tua casa. A Escritura nos diz que então eles lhe pregaram a palavra de Deus, não só ao carcereiro, mas a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, em dado momento, ele foi batizado, juntamente com todos os seus, e a Escritura nos diz que então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus, como num ato de alguém genuinamente convertido, com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Somente até aqui. Meus irmãos, pela manhã nós compartilhamos um pouquinho do que esse capítulo 16 retrata para o coração do leitor. E nós expusemos algumas verdades que nos mostram o caminhar deste irmão Paulo, juntamente com Timóteo e Silas, naquelas regiões ou naquela imediação deste texto até que lemos aqui, onde fala da igreja ou das igrejas da Macedônia, porque as igrejas da Macedônia incluía também a igreja de Filipos. Nós vimos que o nome Filipos foi dado no contexto histórico devido ao pai de Alexandre o Grande, que assim chamava Filipe, e assim foi dado o nome a essa colônia romana. E aí a Escritura vai nos mostrando várias nuances interessantes desse capítulo. Vemos logo no início desse capítulo que o Espírito Santo está direcionando os seus missionários, uma igreja em missão, uma igreja que é sensível à voz também do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem proíbe de proclamar na Ásia. É o Espírito de Jesus que direciona ao caminho para uma noite, e de repente, no meio de uma noite, Saulo
ele, que é Paulo, no meio de um contexto da noite que ele assim estava, de descanso, uma visão ele tem, ao qual um homem da Macedônia rogava dizendo: vem nos ajudar, nós estamos atravessando uma dificuldade. E isso incomoda tanto aquele irmão, que ele compartilha com a sua equipe, ele compartilha com os seus cooperadores, e ao compartilhar, eles não vêm a pestanejar, eles param, diz a Escritura, e eles decidem: olha, vamos então rumo para essa região, decididos, se a coisa é certa, se tem convicção, vamos fazer. E eles partem para esse ambiente, chegando naquele local, passando alguns dias, eles observam um dia de sábado, que havia algumas pessoas que oravam na beira de um rio, e ali se encontrava, como no texto que vimos, né, pela manhã, uma mulher, nome Lídia, e Paulo proclamando do Cristo ressuscitado. Aguce o seu entendimento para pensar o que Paulo proclamava ali. Penso eu, Paulo não proclamava os costumes ou questiúnculas da religião judaica. Penso eu que o que ardia no coração do Paulo era, com toda certeza, a cruz de Cristo, a vitória de Cristo no Calvário, a mensagem do Cristo ressurreto. E essa mensagem do reino de Cristo nos lábios daquele irmão começa a gerar algo no coração daquelas mulheres, até que em dado momento essa mulher de nome Lídia, ela tem o coração aberto pelo Senhor. Diz o texto no início de Atos 16, que o Senhor abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Que algo lindo! Imagine, meus irmãos, nós termos os nossos corações abertos para compreender as coisas espirituais, sabendo que não é algo humano, sabendo que não é algo da capacidade do comunicador, sabendo que não é algo que simplesmente aprendido com o papai, com a mamãe ou dentro de uma catequese, mas sabendo que o Senhor abre os corações para atender às coisas que do seu reino advêm. Isso é maravilhoso. Só, meus irmãos queridos, que essa mulher tem uma reação linda. Diz o texto que ela é batizada, e uma vez batizada com a sua casa, ela chega diante de Paulo, diante de Silas, diante daquele contexto de irmãos, possivelmente Timóteo, e ela roga a eles: olha, se vocês julgam que eu sou fiel, vão à minha casa, entrem na minha casa, ficai lá, se hospedem por lá. E diz o texto que Lucas escreve, no verso 13 do capítulo 16, verso 15, perdão, isso foi algo que nos constrangeu. Tamanha era o anseio daquela mulher que teve o coração aberto, e uma vez que ela teve o coração aberto, ela é uma mulher de posses, ela é uma mulher que também abre a porta da sua casa. Ela prepara uma refeição, esses homens são tratados com dignidade. Como missionários, se nós recebêssemos uma carta nesse instante, relatório do irmão Paulo, relatório de Silas, seria tudo positivo. Uma mulher confessou a Cristo, uma mulher teve o coração aberto pelo Senhor, uma mulher, além de professar o Senhor, foi batizada, e agora temos uma base em Filipos. Mas não é bem isso que o texto vai nos mostrando, que aí o texto conduz a uma jovem, da qual nós falamos sobre batalha espiritual e a missão. Uma jovem que é escrava de Satanás. Diz a Escritura que ela dá lucro para os seus senhores. Uma jovem possessa de espírito adivinhador, o verso 16 nos diz isso, que segue a Paulo diariamente. E o interessante, ela segue a Paulo falando verdade, ela não segue a Paulo declarando mentiras ou impropérios contra a vida do irmão Paulo. Não, muito pelo contrário, ela segue a Paulo clamando e dizendo diariamente: estes homens, eles são servos de Deus, eles servem o Deus Altíssimo, esses homens estão aqui anunciando o caminho da salvação. E Lucas registra que isso se repete por muitos dias,
como que num conta-gota, caindo num copo, de repente aquilo transborda. E diz o texto que Paulo, indignado, volta-se para o espírito que utilizava daquele corpo e diz: em nome de Jesus eu lhe mando, retira-te dela. E na mesma hora saiu. Isso foi observado pelos patrões, por aqueles que utilizavam dessa jovem como lucro. E nós aprendemos algumas verdades nessa introdução. William Barclay diz: um lar cristão tem suas portas abertas. É uma primeira verdade que Barclay explora nesses textos que, introdutoriamente, eu conduzo o irmão e a irmã. Um lar cristão tem portas abertas. Dificilmente você vai encontrar alguém genuinamente cristão que não vai ter desejo de comunhão e que não vai entender que tudo que ele tem na mordomia cristã, ele sabe que ele não é dono de nada, como os antigos diziam. São apenas administradores. Administradores de talento, administradores de recursos, porque em meio à igreja de Cristo há irmãos que são dotados de uma capacidade que o Senhor concedeu para possuir riquezas materiais, e louvado seja Deus por isso. Mas, ao mesmo tempo, lares que têm Cristo, têm suas portas abertas. Se tornam esses lares agências missionárias pelas ruas, pelas vielas, pelas cidades, pelos campos, de maneira que Barclay nos ensina uma outra verdade: quando o bolso é atingido, quando o lucro é ameaçado, os homens são capazes de lançar a mão de armas. Que coisa curiosa, porque na missão, não poucas vezes a igreja vai ter que se deparar com o egoísmo humano. E o texto diz que uma jovem é liberta. Não há alegria na libertação dela, não há celebração. O relatório, se viesse agora, não seria positivo. Nos diz o texto que os seus senhores, vendo que o lucro se desfez, agarraram em Paulo, agarraram em Silas, e arrastando estes homens pela praça pública, começaram a instigar as pessoas com o seguinte pensamento no verso 20: estes homens são judeus, e por serem judeus, esses homens são perturbadores da paz. Eles estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que nós não recebemos, não praticamos, porque nós somos romanos. E aí a Escritura diz que a multidão se levanta unida contra eles, e eles são lançados com as vestes rasgadas, açoitados com varas, e depois de muitos açoites, são colocados no cárcere. E há um carcereiro que vai fazer esse serviço. E este carcereiro é orientado no verso 23 para que ele fosse um instrumento para que eles fossem guardados, manietados com total segurança. Então você tem um início de sucesso na missão, mas ao mesmo tempo um aparente problema no meio do caminho. E como reagir a mulher, o homem de Deus, o servo do Senhor? Mas algumas perguntas podem estar no seu coração. O que isso se aplica a nós hoje? O que isso se aplica à nossa vida hoje como discípulos de Cristo, em nossa querida Manhuaçu, num ano de 2025, no mês de junho? O que isso se aplica a nós? Eu penso que se aplica a algumas verdades muito práticas que nos confrontam, talvez nos consola, algum caso talvez nos corrige, mas essa é o objetivo, com toda certeza, da palavra de Deus. Com todo o temor, irmãos e irmãs, quando nós nos deparamos com este momento onde Paulo e Silas se encontram dentro de uma prisão, e a Escritura nos diz que eles são guardados com toda a segurança por um carcereiro, nós tiramos aqui duas lições. Primeiramente, que Paulo nos ensina. A primeira delas: nunca se pode tirar a presença de Deus de um eleito. Nunca. De um escolhido do Senhor. O livro de Atos é conhecido como Atos do Espírito Santo.
E o Espírito Santo, do capítulo 1 até o final desse livro, na sensibilidade própria do Espírito de Deus, do Deus triuno, Ele está presente. Ele está presente utilizando da vida de um Pedro, Ele está presente utilizando da vida de um Paulo, da vida de um Tiago, Ele está presente utilizando de grandes discursos como um Pedro pescador, mas também de um homem culto como um Saulo que se torna um Paulo no caminho. E diante do texto que nós estamos lendo, o que Paulo nos instruiria e nos lembraria, igreja em missão, nunca se pode tirar a presença de Deus de um cristão. De maneira que quando você olha então para o Cristo ressurreto e para os evangelhos, você tem a obra de Jesus Cristo sendo relatada. E principalmente situando-se no ministério de Cristo e Cristo trazendo algumas coisas. Por exemplo, Cristo trazendo vida num ambiente de morte. Cristo trazendo cura num ambiente de enfermidade. Cristo trazendo direção aonde a encruzilhada é certa, aonde a dúvida traz peso ao interior do homem, e Cristo traz clareza. Cristo trazendo dignidade, aonde o pecado envergonha, aonde a situação de uma mulher, como em João capítulo 8, está diante da religião, diante de um grupo com pedras nas mãos, e a sabedoria de Cristo é tão encantadora, que Cristo, ao chegar ali, Ele começa a riscar algo no chão, que nós não sabemos o que, mas Ele começa com o dedo, a riscar algo naquele pequeno chão de poeira, e de repente a Escritura diz que dos mais velhos aos mais novos, um por um vão saindo, ficando só Cristo e aquela mulher. E Jesus diz para ela: cadê os teus acusadores? Cadê aqueles que estavam com pedras nas mãos? E eles não estão ali mais, porque a consciência os acusou, diante de tamanha glória, diante de tamanho brilho, diante da maior pessoa que já pisou na face dessa terra. E a Escritura diz que Jesus diz para ela: vai, faz o caminho de volta, não peques mais, mas lembra algo, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não vai andar na ignorância, não vai andar nas trevas, mas quem me segue, ele vai ter na vida dele a luz da vida. Louvado seja Deus. E é impossível, irmãos, nós estarmos em missão, aonde a gente está plantado, se nós não compreendermos que a presença de Deus, ela não pode ser extirpada de nós. Como bem disse Davi, no momento crítico da sua vida, aonde o pecado o massacrava todos os dias diante da não confissão, ele que durante um ano inteiro esconde atos vergonhosos que não dizem respeito a esse momento aqui, mas você na leitura de Samuel já passou por ali e viu um homem que tramou o assassinato de um homem leal, um homem que, ao tramar esse assassinato desse homem leal que vem a morrer, que é Urias, ele coabitou com a mulher desse homem, e a Escritura vai nos mostrando que ele dá presentes para esse homem, ele embebeda esse homem, tudo isso com o intuito de que a sua situação fosse escondida, tampada. Mas louvado seja Deus que há um Natã. E um dia Natã visitou aquele homem, chegou na casa, chegou no palácio, pediu um particular com ele, e nesse particular ele conta uma parábola, um homem rico, um homem pobre, ovelhinha. Davi fica tão irado que ele bate na mesa e diz: seja morto um homem que fez isso. E Natã diz para ele: tu és esse homem, Davi, você é esse homem. E Davi compreendeu algo que todos nós precisamos compreender, nós que possuímos a presença de Jesus. Ele não quer morrer como um adúltero, como um pecador, como alguém que no sentido de não confessar a sua realidade, ele não quer morrer com essa história na vida ou com essa mochila nas costas. Ele nos ensina que quem confessa fraqueza não vai
confessar fracasso. E eu vou repetir. Nós, Igreja de Cristo em Missão, precisamos compreender que quem confessa suas fraquezas não vai precisar confessar fracasso. E ele confessa a sua fraqueza e expõe em salmos. E ele ensina para nós uma outra verdade. Que eu seja lembrado, não pelo pecado que eu cometi, mas que eu seja lembrado do arrependimento que eu fui tomado. Porque quando nos lembramos de Davi, esse homem segundo o coração de Deus, segundo o Evangelho, segundo o livro de Lucas, nós nos lembramos do Davi do Salmo 32, do Salmo 51, do Davi que diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse Davi que diz na Escritura Sagrada, no Salmo 51, restitui-me, ó Senhor. Não é a salvação não, essa nós não perdemos em Cristo, mas restitui-me a alegria dela, Senhor. Essa alegria que por causa do pecado não confessado, eu perdi. Traz de novo essa alegria perdida, Senhor. Restitui a alegria da minha salvação. Nós aprendemos, irmãos, que Jesus Cristo traz liberdade, traz paz. E Davi sabia o que era ter a presença de Deus. Foi ele o autor do Salmo 23. Foi ele o autor do Salmo 142, aonde no final do Salmo 142 ele diz: a minha alma, ela está no cárcere. Mas Senhor, tira essa alma desse cárcere, para que eu dê graças ao teu nome, e os justos, quando me rodearem, vão ver que coisa boa que o Senhor me fez. Ele compôs salmos para destacar que o arrependimento que ele foi agraciado é maior do que o pecado dele. Porque, meu irmão, ele cria que um dia viria o Messias. Ele olhava para frente na esperança de que um dia viria um Redentor, do qual ele é simplesmente um tipo, para nós que lemos a palavra de Deus, um tipo que teve suas falhas e suas limitações, mas o filho de Davi, perfeito, com todas as tentações possíveis, imagináveis e inimagináveis à sua pequena mente, pisou nessa terra, tentado, muitas vezes oprimido, como ovelha muda, perante algozes, mas entendia que tinha um momento de falar, tinha um momento de calar. Entendia que tem tempo que é de paz, tem tempo que é de guerra. Entendia que há momentos que precisa orar com outros e manifestar essa dor. Ficai comigo, vigiai comigo, a minha alma está angustiada até a morte. Entendia da cruz. Ele poderia muito bem nos ensinar a cantar o que cantamos, e quem canta a Bíblia não erra. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar. Você pensou o que você cantou? Vou participar do seu sofrer. E voltando para o texto, você tem Paulo e Silas participando do sofrer de Cristo. E diz o texto que Paulo, primeiramente, então nos ensina: nunca se pode tirar a presença de Deus de um cristão, porque mesmo na prisão, ele está livre. Coisa linda, irmãos. Com Jesus, até mesmo a noite mais escura, à meia-noite, é manhã, é iluminado. E aqueles dois começaram a cantar uma canção que a gente não sabe. Uma canção que um dia, se o Senhor nos permitir, nós podemos saber. Mas eles começaram a orar e cantar louvores direcionados a Deus. E esses louvores e orações se misturavam no ambiente externo da prisão. E a Escritura diz que os demais companheiros da prisão escutavam. Quantas coisas esses homens já escutaram naquela prisão? Chicotadas, murmurações, gritos, morte. De repente chegava e falava na cela: ó, fulano da cela tal morreu.
Nesse dia tem algo diferente acontecendo naquela prisão. Eles estão ouvindo canções de louvor a Deus. E a Bíblia Sagrada diz que de repente sobreveio o terremoto. O Deus que abre o coração de uma Lídia, que liberta uma jovem, se preciso for para cumprir o propósito num carcereiro, Ele sacode uma prisão. E a Escritura nos diz que a cadeia de todos se soltaram. Mas você não tem o Paulo e Silas olhando um para o outro e dizendo: vamos correr, estamos livres. Não. A prisão está aberta, mas eles estão ali. A prisão está aberta, mas eles estão tomados de um senso, porque de repente tinha um homem que estava dormindo. E esse homem que está dormindo, quando ele viu que as portas do cárcere estavam abertas, esse homem puxa da espada e esse homem covardemente ia se suicidar. Porque segundo o contexto histórico deste texto, pesava sobre ele a responsabilidade de todos aqueles que ali estavam, e ele poderia pagar com a própria vida. E a Bíblia diz que ele supunha que os presos tivessem fugido. E Paulo bradou, não com voz baixinha, ele deu um grito, alta voz: não te faças nenhum mal, nós estamos aqui. E o carcereiro pediu uma luz, diz o texto sagrado. Diz o texto que além de pedir uma luz, ele adentra aquele ambiente tremendo e se ajoelha diante de Paulo e Silas, diante da luz que ele tinha, porque para ele César é Deus, César é Senhor. Para ele Roma tem uma importância de trono no coração. E ele olha aquela realidade e diz o texto sagrado que ele se ajoelha diante daqueles homens e diante de tudo que ele está presenciando. Meus irmãos, nós aprendemos com Paulo, nunca se pode tirar a presença de Deus de um cristão. E aprendemos uma segunda verdade, a disposição em abrir a porta da salvação para aquele que tinha fechado para ele pela via da prisão. Enquanto Paulo foi preso, manietado, no mais interior de uma masmorra, o mesmo Paulo agora tem a disposição, quando aquele homem pede uma luz, de ser um instrumento para aquele homem compreender a grandeza da porta salvífica. E isso me mostra uma coisa, me mostra que Paulo, assim como você e eu, ele era um homem livre no seu interior, mesmo que o seu exterior se corrompesse. Ele é um homem que entendia que a liberdade que ele tanto precisava não era estar distante daquela prisão externa naquele momento, mas era não se permitir que tudo que era feito de forma injusta com ele, de alguma forma se tornasse uma prisão na vida dele. E isso abre um parênteses. Daqui a pouco vamos participar da ceia. E quantas vezes nós partilhamos da ceia, pegamos os elementos e não refletimos sobre o que estamos fazendo. Às vezes, livres, mas presos. Presos pela ausência de perdão que precisa ser liberado. Presos pela mágoa recente e que nós teimamos em dizer que temos motivos e temos razão. Essa é a pior da prisão, irmão. A pior prisão, a pior cela, é você de alguma forma não liberar aquele colega de trabalho que um dia te feriu e te machucou. E que você teima em trazer ele na mente, mesmo sendo alguém que não tem algemas nas mãos, nem nos pés. É você não se liberar dos traumas que teimaram te acompanhar até o dia de hoje, mas hoje, pela fé e pelo poder da palavra, pode sair da sua vida a cura liberada pela Escritura, meu irmão, e pelo poder do Evangelho. Amigos que se revelam frágeis no caminho e se tornam traidores, pessoas que vão carregando essas traições. Imagine um paciente terminal, num hospital como de um câncer, um hospital do câncer, por exemplo, e de repente adentra ali enfermeiros, médicos, profissionais, e de repente uma cena.
aquele paciente terminal, cantando louvores ou pedindo uma oração. Recentemente é sabido dos irmãos que eu tenho atravessado um momento difícil aí com o meu pai. E chegando no dia que meu pai operou, quando eu coloquei os pés no quarto, chegou um homem que me conhece, de Manhumirim. E ele falou comigo assim: vamos ali para o senhor ver minha esposa. E eu fui com ele. E ela estava nos últimos instantes da vida dela. Os últimos instantes. E eu já havia orado com ela em outras oportunidades. E naquele momento, dentro da providência de Deus, naquele dia difícil para mim, estar com a minha mãe, com meu pai, naquele dia que para todos nós, nossas almas são mexidas e chacoalhadas, sou conduzido àquele ambiente, e aquela mulher já sem poder falar, mas eu coloco as mãos na testa dela e ela no olhar, comunicava algo para mim. Alguém que fisicamente corrompida, o que o pecado faz conosco, mas alguém que no olhar, e eu sabendo que um dia ela professou a fé dela, ela estava segura no Cristo, segura em Jesus, ela no olhar, ela estava dizendo: eu quero chegar genuinamente naquilo que é a verdadeira liberdade. Ela não conseguiu cantar, ela não foi curada no seu corpo, mas eu estava diante de alguém livre de alma. E isso me levou a lembrar de Paulo e Silas, que mesmo sem ver saída, já estavam livres por dentro. Você vai cear nessa noite, meu irmão, mas você vai cear, não como alguém algemado por dentro, mas como alguém que entende que essa ceia, ela não é algo místico, não se torna literalmente a carne e sangue de Jesus, mas espiritualmente Jesus está entre nós. E é esse Jesus que liberta, é esse Jesus que cura, é esse Jesus quem muda. E o principal, a você que nos visita, é esse Jesus quem converte o homem do seu pecado e o traz para o reino do Filho do seu amor, que é o que o carcereiro, diante de tudo que ele presencia, diz a Escritura que ele pede uma luz. E quando essa luz chega, possivelmente por uma tocha, na mão de Paulo, ele faz uma pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? E essas perguntas estão no coração de muitos, talvez de você que nos visita nessa noite, talvez você que está em casa. O que fazer para ser salvo? O texto é claro, ele nos diz que Paulo responde: crê no Senhor Jesus, será salvo. E nós aprendemos como Deus poderia permitir isso. Não é motivo para a gente entender que é um desespero aqui. A gente poderia ir por esse caminho, mas dentro da providência de Deus, se você ler o capítulo todo na sua casa, você vai ver que a igreja de Filipos, na segunda viagem missionária, ela está nascendo assim, com conversões genuínas, com o Cristo proclamado, o Cristo vitorioso, o Cristo que vence batalhas espirituais. E você tem, tanto na casa de Lídia, uma mesa posta, como também na casa do carcereiro, junto com a sua família, o ato do professar a fé, o batismo. E diz o texto sagrado, verso 33, que naquela mesma hora da noite, depois de ter sido pregada a palavra de Deus, cuidando deles, os vergões dos açoites foram lavados. E aquele homem pediu para ser batizado junto com todos os seus, e levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa. E com todos os seus, grande alegria era manifesta por terem crido em Deus. Grande alegria. Uma das características de alguém que nasceu de novo, alegria. Essa alegria pode, em dado momento, ser tirada de nós. Salvação não. Mas quem sabe nessa noite, antes de cear, você precisa fazer essa oração: Senhor, restitui a alegria de ser um salvo. Se você adentrou aqui e nunca experimentou salvação, a realidade da salvação,
esse culto também tem direção ao seu coração, minha irmã, meu irmão, pela fé. Você pode ser o seu dia de encontro com Cristo. E Cristo que salvou Paulo, salvou Silas, salvou o carcereiro, suavemente na beira de um rio, abriu o coração de uma mulher rica. Adentrou libertando a vida de uma jovem possessa de malignidade. E mexeu uma prisão por causa de um eleito. Meios diferentes. O jeito que Deus age na vida do Carlos Eduardo, na minha juventude, quando Ele me salvou, foi um. Na vida de cada um de nós, Ele tem a sua forma de agir. E isso é lindo na vida da igreja. Vamos curvar nossa fronte, agradecer ao Senhor por essas percepções ditas a nós. E a primeira delas, que nunca se pode tirar a presença de Deus de um cristão. A segunda, a beleza da disposição em abrir a porta da salvação àquele que tinha fechado pela via da prisão. Pai querido, obrigado por essa festa espiritual. Obrigado por esse banquete concedido a nós pela manhã e agora à noite. Obrigado pela instrumentalidade do nosso pastor, que direcionado foi, Pai, a nos falar da sensibilidade do Espírito durante a semana e nos conduzir, ó Pai, a esse livro tão especial, o livro de Atos do Espírito Santo. E que a Tua igreja reunida nessa noite tão solene possa partilhar, ó Pai, participar da mesa do Senhor, da Santa Ceia, entendendo, ó Pai, quem o Senhor é e compreendendo que apesar de nós, o Senhor tem o perdão, a libertação, a cura na palma das mãos. E o principal, quem está nas suas mãos, de maneira nenhuma é lançado fora. A Ti oramos, rogando isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.